Vamos lá. A ideia hoje é terminar a primeira parte, que a gente começou, foi, né, uma aula meio que guarda-chuva, aula passada, né? Tocamos em uma série de coisas. Hoje a ideia é a gente se aprofundar um pouco e desdobrar o final da primeira parte. Eu acho que foi a Regina que enviou um link do YouTube do filme A Alma Imoral, né? Que é um documentário interessante, tá? O documentário faz aquele documentário ele faz um percurso que é bem legal para entender o livro, porque ele deixa de lado uma série de detalhes e ele já coloca os tópicos mais importantes. Corpo e alma, pá, começa. Aí depois, Adão, Abraão, aí sabe, vão os termos que costuram muito bem a obra. E tem as entrevistas, tem o próprio Newton Bonder falando em Israel, mostrando Monte Moriá, né? Tem umas cenas legais assim do documentário. E tem a entrevista com o grande mestre dele, que era um rabino que está nos Estados Unidos, bem tradicionalista e que passou por uma metamorfose por causa da década de 1960. Tem umas coisas bem legais no documentário. E é legal ver um documentário da tradição judaica, porque a gente entende bem como é que a nossa leitura de Jesus é uma leitura moralista e um tanto infantilizada, sabe? Jesus não era cristão, Jesus era chamado de rabuni, de rabi, de rabino. Então, toda aquela forma de se pensar era muito próprio de Jesus de Nazaré. Por exemplo, contar parábolas, né? Que é uma estratégia rabínica que sobrevive até hoje. Sempre que eu fui a algum encontro que tinha algum rabino, eles contam alguma parábola. Sempre, sempre. Eles querem caracterizar, eles contam uma história. A gente entende bem a tradição de Jesus vendo essas pessoas. A gente descristianiza bastante Jesus de Nazaré e abre para uma perspectiva renovada. E o documentário deixa isso vir à baila, sabe? Também deixa vir à baila. Mas eu vou seguir um detalhe do documentário para facilitar a gente, porque são muitos detalhes que o Bonder cita dentro da tradição judaica e as interpretações dele. Às vezes ele cita vários outros intérpretes e vai jogando com os intérpretes, porque isso faz parte da tradição de Israel. Lembra-se de Jesus, no Evangelho de Lucas, ele está com os discípulos de Emaús, vocês se lembram? E eles começam a falar sobre a Bíblia. E aí eles vão conversando e Jesus vai criando interpretações. Você não se lembra do que está dito. E também está dito isso, e isso, e isso. Isso é muito, muito comum à tradição judaica. É você pluralizar as interpretações e se posicionando. Vocês ouviram o que foi dito? Entende? Isso é bem da tradição judaica. E acontece isso na escrita do Newton Bonder nesse livro. Então, eu não vou me apegar aos detalhes, que são muitos detalhes, mas eu vou pegar como o filme faz. O filme toca assim no cerne da obra. A primeira coisa que eu queria resgatar é o fato de que o Newton Bonder ele está partindo de um diálogo, ele mesmo diz no filme, na época ele estava estudando, na década de 1990, psicologia evolutiva. E ele percebeu que haveria uma série de elementos que permitiriam criar interseção entre esse tipo de psicologia e o pensamento bíblico judaico. Ele notou isso. E notou que a psicologia evolutiva ajudaria a pensar um detalhe, que a tradição judaica, de uma maneira um pouquinho diferente, também pensa. A vida precisa criar processos de estabilidade. Precisa. É só pensar na nossa rotina. A quantidade de ritos que a gente cria para a gente lidar com os cômodos da casa, né? É isso. Eu não tenho muitos, não. A Rosana tem muitos. Pô, é até insuportável. Eu nem falo com ela de manhã, porque ela passa, ela tem uma religiosidade doméstica, sabe? Tem cheio de ritos. Um amigo meu, antropólogo, estava pesquisando há muitos anos os ritos dos surfistas cariocas na Praia da Barra, para que depois das 5 da manhã eles se conectassem com o mar. E percebeu, assim, uma manutenção de ritos
cada um dos surfistas, alguns ritos eram comuns e outros bem particulares. Parar, botar a prancha na areia, tirar a camisa e ficar olhando. Aí canta. Aí depois molha o pé, volta e fica parado de frente da água. São ritos que fornecem à vida estabilidade. Então, o Bonder vai pegar isso e vai dizer, olha, essa psicologia com a qual eu vou dialogar está nos ensinando que a vida precisa de estabilidade, de um conjunto de ritos para estabilizar a vida. E precisa disso. Ao mesmo tempo, a mesma vida precisa de um vetor contrário. Um vetor estabiliza, o outro vetor transgride. Essa psicologia chamou isso de evolução, que não tem muito a ver com Darwin, não. É um pouco diferente. Mas é uma evolução no cunho existencial. Nós precisamos plasmar novos modos de vida. Nós precisamos. Faz parte da vida uma exigência que a vida transcender a si mesma. A Solange está participando de um estudo, né, lá da Federal, do Juiz de Fora, e a gente tem estudado umas obras do Rubem Alves, eu e o Edson, e lá a gente está estudando um texto do Rubem Alves, que é a tese de doutorado, que o Rubem Alves diz que antes da transcendência humana ela ser para cima, que é assim que a nossa tradição religiosa pensou, né? A transcendência ela vai para cima, ela é vertical. A transcendência ela vai para frente. Ela é criadora. Ela plasma o que ainda não existe. Então, ela nos leva à frente e não para o alto. E toda a tese de doutorado do Rubem Alves, no final da tese, ele quer mostrar que o Deus judaico-cristão, ele, de alguma maneira, promove esse tipo criador da transcendência. A transcendência nos faz ultrapassáveis. Nós podemos nos ultrapassar. Ultrapassar em direção ao novo. Então, a transcendência não é uma ida para cima, é uma ida para frente. Leonardo Boff, em contrapartida, disse que a verdadeira transcendência que Jesus de Nazaré veio semear na vida não é tanto para cima. Essa transcendência, ele disse, não é essa. Pelo contrário, ele que vem de cima e vem até nós. Leonardo Boff diz que transcendência, a expressão que ele usa é transascendência. Sair de si e ir para baixo. Esse baixo é para quem está abaixo de nós. Para quem é excluído, para quem está machucado, para quem está injustiçado. É esse. E aí ele diz assim, somente saindo de si, indo para baixo, a história pode se transcender. Ou seja, a vida pode se alavancar e dar um passo a mais. O Newton Bonder está pensando algo muito parecido com isso. Com o Rubem Alves e com o Leonardo Boff. Não é à toa que ele era amigo dos dois. O Rubem Alves morreu, né? O Boff eles ainda se falam. Porque o Bonder está dizendo que a tradição judaica não pensou a transcendência como uma fuga da vida e uma subida para o alto. Ela pensou a transcendência como uma transgressão criadora. Uma transgressão criadora. E o que ele vai fazer com o diálogo, com esse tipo de psicologia, é introduzir duas palavras que estão na Bíblia, na nossa Bíblia, e que geralmente a gente interpreta de uma maneira um tanto ingênua para ele. E é verdade, ele está certo. São as palavras corpo e alma. Eu até citei aqui da última vez que se vocês abrirem qualquer livro de teologia cristã, qualquer livro sério de teologia cristã sobre antropologia bíblica, como que na Bíblia a tradição judaica compreende o ser humano, como que o Segundo Testamento da Bíblia, que já é uma espécie de renovação, como é que ali se compreende o ser humano? E eu disse para vocês, qualquer livro do século XX para cá, vocês vão ver que na Bíblia o ser humano ele não é partido em pedaços. Não tem uma parte que é a alma, uma parte que é o corpo, uma parte que é a carne e uma parte que é o espírito.
Isso não é assim. O povo bíblico não compreendia assim. A gente teve que entrar em contato com outras culturas, sobretudo greco-romana, para que esse tipo de pensamento fosse incorporado em nós. A igreja cristã teve que se apropriar desse outro tipo de pensamento para que a gente hoje falasse dessa forma. Não, a alma está dentro de mim. O corpo é isso que eu vejo, a alma é isso que está dentro de mim, habita o meu corpo. Isso é uma outra cultura que a gente nem vai tratar aqui. Então, o que o Bonder faz é levar a sério a tradição judaica. E na tradição judaica, nós somos inteiramente corporais, nós somos inteiramente anímicos, nós somos alma. Nós não temos, somos. Nós exercemos o corpo que somos, assim como exercemos a alma que somos. Isso é comum na literatura judaica. O que o Bonder faz? Ele cria uma polêmica com a nossa tradição ocidental e civilizacional. Geralmente, a nossa tradição diz o seguinte: a alma é o lugar da consciência, da razão, do conhecimento. O corpo, o lugar das sensações, das paixões, das necessidades biológicas e assim por diante. A alma, que é a razão, que é o lugar da vontade, onde nós decidimos se vamos para cá, vamos para lá, ela que é a fonte da nossa moralidade. O corpo, ele é tentador. Por quê? Porque ele sente prazeres, porque ele goza, porque ele cria aversões. Então, a nossa tradição, hegemonicamente, pensou assim: o corpo é imoral, a alma é moral. Entende? É assim que a nossa tradição nos legou isso. Né? Aí a gente ainda acha, quanto mais a pessoa é espiritualizada, mais ética ela é, mais ela atua, não consoante os impulsos corporais, mas ela atua de maneira comedida. Um parênteses aqui. Eu tenho uma grande amiga, algumas pessoas daqui viram o lançamento de um livro meu sobre ela, a Maria Cristina Sá, que criou a Pastoral do Menor no Rio de Janeiro e tal. Eu escrevi um livro sobre ela chamado Os Rostos Humanos de Deus. E a família é muito amiga minha, ela trabalhou com a irmã Dulce e tal, e uma vez eu levei ela na ICI para falar, antes da pandemia. Uma mulher que concorreu ao Nobel da Paz, ganhou muitos prêmios, mulher muito boa. E ela é muito louca. Ela é muito louca. É uma pessoa muito amorosa, muito. Ela vive a vida para pessoas pobres. Há mais de 60 anos. Vai fazer 90 anos esse ano. E é muito louca. Ela não tem muito parâmetro e tal. Quando abriram um processo de beatificação da irmã Dulce, como ela trabalhou com a irmã Dulce, e ela tem um grande nome na Igreja Católica, ela foi convidada para dar um depoimento, um testemunho sobre a irmã Dulce. E veio um monsenhor de Brasília, a pedido de Roma, entrevistá-la. E ela me contou essa entrevista, eu achei fabulosa. O monsenhor perguntou assim: a senhora acha que a irmã Dulce, né? Agora é santa, né? Mas era o primeiro passo da canonização. A senhora acha que ela tinha bom senso? Que é um dos critérios católicos para você identificar a santidade de alguém, o bom senso. E aí ela começou a rir. Ela disse assim: Monsenhor, Monsenhor, qual é o santo que tem bom senso que o senhor conheceu? Eu não conheci um. São Francisco de Assis não tinha nenhum. Aí começou a citar. Ela falou: a irmã Dulce não tinha nenhum bom senso. Ela largou uma casa cheia de conforto com as freiras, foi morar num galinheiro, tendo problema no pulmão, quase morreu várias vezes. Isso é bom senso? Entende? E aí, disse que o cara ficou desconfortável e falou assim: me desculpa, mas esse critério está errado. Ou a pessoa é santa ou tem bom senso. Eu achei genial, genial isso. E se você conhecer a vida dela, você vai falar: ela também não tem nenhum bom senso. Ela sobe as favelas meia-noite, meia-noite. Ela fala com o traficante 1 hora da manhã. Ela vai tirar os garotos do tráfico, sabe? Qual o bom senso que uma mulher de 89 anos dessa tem no meio de uma pandemia? Entende? O que o
o Bonder vai dizer, olha, diferentemente do que disse a nossa tradição, não é a alma que é a casa da moral. A tradição judaica não pensa assim. É o corpo humano que pede para que a vida tenha estabilidade, cristalização. E por isso que o nosso corpo nunca é um corpo biológico, diz a tradição judaica. O nosso corpo é um corpo moral. Ele é marcado por traços culturais, por hábitos, por gestos, por roupas, por costumes, por códigos. Nosso corpo é um corpo moral. No documentário, né, que a Regininha tão bem distribuiu aí, espalhou pra gente, ele tem uma parte que eles citam, uma parte do livro, assim, dizendo que o corpo nu que Adão e Eva descobrem já é um corpo socialmente moralizado, domesticado, cristalizado, habituado, codificado. Entende? Em outras palavras, há uma dimensão nossa que já tem a roupa da sociedade, a roupa da moralidade, a roupa da moral religiosa, a roupa dos ritos familiares, sociais, religiosos. E o nome que a tradição judaica dá a isso é corpo. Poderia ser outro, mas ela dá esse nome. Em outras palavras, o corpo nos estabiliza, a moral nos estabiliza, os códigos nos estabilizam. Ele não vai dizer que isso é ruim. Ele está querendo um outro olhar. Nada disso é ruim. Qual é a vida que não precisa de regularidade? Sabe, adoro cantar Metamorfose Ambulante, né? Com a letra do Raul Seixas, né? Como é que era? Paulo Coelho. Paulo Coelho, Raul Seixas. Mas desculpa, ninguém é uma metamorfose ambulante. Isso não existe. Sabe? Só quando eu tinha 14 anos eu achava, porque não é assim. Porque todo mês eu tenho que ir ao Itaú e eu tenho que ir ao Bradesco no mesmo rito para pagar conta, sabe? E agora eu abro o celular e tenho que pagar as mesmas pessoas sempre, sabe? Nada muda assim. Não é assim. A vida tem uma circularidade, tem uma repetição. Que é isso? Né? Como diz a Hannah Arendt, a gente não para de comer porque quer, porque o corpo exige. Todo dia a gente vai comer, 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 uns mais que os outros, né? Porque a vida tem isso. Então, o Bonder não tá falando isso é uma merda. Ele está dizendo assim, isso é uma instância da vida. O problema é que quando Adão e Eva se descobrem nus, eles também se descobrem humanos. E só se descobrem humanos porque transgrediram uma lei. Em outras palavras, a consciência da nossa humanidade, diz o Bonder, ela é concomitante à descoberta da nudez e à descoberta da transgressão. Em outras palavras, de alguma maneira, quando nós estávamos somente adaptados à lei, nós não éramos plenamente humanos. Quando a gente transgrediu, a gente teve a vergonha da nudez, mas, ao mesmo tempo, a gente transcendeu a lei. Em outras palavras, vai dizer o Bonder, nós só somos humanos quando nos descobrimos que somos simultaneamente corpo e alma. Adaptação e transgressão. Simultaneamente. Nem mais nem menos. Não é primeiro somos corpo e depois somos alma. Não, ser humano é ser essa ambiguidade. Vocês conhecem Machado de Assis, A Igreja do Diabo? Conhecem esse conto? Leiam esse conto. É bom pra cacete. Leiam. Vou botar dever de casa. Leiam o conto do Machado de Assis, que é um gênio da nossa literatura, né? O conto é o seguinte. Cara, as pessoas inventaram uma igreja pro diabo, né? Tem de Deus, né? Não vai ter de diabo. E aí, só que para seguir o diabo tinha que ser mal. Mas não é mal de vez em quando, porque a gente é mal a conta gotas, sabe? Tinha que ser mal sempre.
Assim como na igreja de Deus, todo mundo tinha que ser bom sempre. Né? São essas maluquices, né? Tem que ser bom, 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 mal, mal, mal. E aí, a igreja do diabo, todo mundo queria ser fiel ao compromisso da maldade. Só que, de repente, o Machado de Assis mostra que as pessoas elas estavam sendo mais, até que, de madrugada, elas olhavam para o lado, sem perceber que não tinha ninguém, ia na rua, ajudava um rapaz, um mendigo. Olhava para o lado, via uma pessoa precisando de atravessar a rua, ajudava e ia embora. E aí descobriram que a igreja do diabo, as pessoas estavam sendo boas, o que era uma traição radical. E aí o Machado de Assis completa o conto dizendo assim: essa é a eterna ambiguidade da natureza humana. Sabe, é isso. A gente não consegue ser absolutamente mal, mas não consegue ser absolutamente bom. De alguma maneira, a gente vai transcender esses parâmetros. Seja para promover o bem absoluto ou o mal absoluto, não interessa. A gente sempre vai ser desajustado. E esse desajuste, que nos permite não só infringir a lei, mas criar outra coisa, que seja consoante impulsos criadores da própria vida. Ele, o Bonder, está dizendo, é isso que a Bíblia chama de alma. Entende? E não é à toa que a tradição judaica valoriza tanto o debate, o conflito, a tensão, a multiplicidade das posições, das discordâncias. Ele usa um exemplo que é clássico na tradição judaica. Há uma tradição dentro do judaísmo que diz que se tiverem 3 juízes e os 3 decidirem a mesma coisa, você tem que anular a decisão. Ele cita isso. Isso é muito conhecido na tradição judaica. Tem 3 juízes. Teve unanimidade, não é válido. E ele mesmo diz, mas não é por causa do espírito democrático, não, porque a tradição judaica não conhecia a ideia de democracia grega, depois moderna, tal. Ela foi se fazendo meio que por fora. É porque não tem sentido algo que não, uma decisão que não possa preservar a tensão dos opostos. E ele vai dizer, isso é o sinal de que nós somos simultaneamente corpo e alma. A gente não é uma harmonia sem tensão. A gente é uma tensão da qual nasce uma harmonia. Por isso, toda a questão do Bonder vai ser a medida. A medida entre corpo e alma. Por isso que ele vai usar 2 noções de traição ao longo da obra. Uma, que a traição é uma ruptura. E ele vai falar que isso tem lugar. Ele vai até citar lá alguns exemplos. Mas a outra, que é uma traição extremamente importante, ele cita um rabino que viveu um pouquinho depois da Idade Média. O rabino, ele mostra que grande parte das vezes, isso também está no filme lá, no documentário, grande parte das vezes, ser fiel é ter que trair num certo momento. E muitas vezes, trair num certo momento é preservar a fidelidade. Vou citar um caso aqui. Como é que nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o 7, Jesus falando, sobretudo capítulo 5, né, depois das bem-aventuranças, ele fala aquelas frases que todo mundo conhece. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, né, e assim por diante. Eu, porém, vos digo. Que eu, porém, é esse? Esse eu, porém, é muito interessante, porque ele diz anteriormente que ele não veio revogar a lei, mas consumá-la. É isso que está dizendo o Newton Bonder. Por vezes, trair é ser fiel. Ao dizer eu, porém, vos digo, ele está traindo. E por isso mesmo está sendo fiel. Ele chega a citar uma expressão que a gente acha que é de Paulo, mas não é de Paulo. Ela é da tradição judaica. A materialidade e o espírito da lei.
ele diz que importa na traição preservar o espírito da lei. E não necessariamente a materialidade da lei. E por isso, por exemplo, o sábado ele foi criado, segundo o relato, num período, um relato do Antigo Testamento, num período do século VI a.C., em que Israel estava sujeitado pela Babilônia. Foi um dos piores momentos da história de Israel. Israel quase perdeu o idioma. Pra vocês terem noção como isso é tão grave. Eles entraram em contato com a literatura babilônica de Gilgamesh, que tinha um relato da criação. Tem traduzido em português, eu tenho aqui o relato de Gilgamesh. E tem muitas coisas que são muito próximas ao Velho Testamento, ao livro de Gênesis, aos primeiros capítulos do livro de Gênesis. O que a tradição de Israel faz? Transforma o mundo em criatura, Deus em criador. E coloca um período à criação, 6 dias. O 7º é o descanso. É uma cultura escravizada. Fazer memória do descanso, Shabat, era celebrar a liberdade. Era se submeter ao Criador e não ao escravagista. Então, o sábado é algo que nasceu para celebrar a liberdade. O sábado é a memória de um povo que, em uma situação de submissão, ele quer se relacionar com o Criador, não se submetendo a nenhum estrangeiro. Poxa, foi assim que nasceu o famoso Shabat. De repente, isso se transformou num instrumento de opressão. Se você lavou a louça, quantos passos você deu? Se você saiu de casa, o que você fez até 6 horas da noite? Entendeu? Aí Jesus chega no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e diz o quê? Não foi o ser humano que foi feito no sábado, não. Foi o sábado que foi feito o ser humano. Por isso que eu vou curar o camarada que está com a mão ressequida. Ou seja, Jesus está traindo, é isso que o Bonner está dizendo. Para ser fiel, ele trai. Para ser fiel, ele trai. E muitas vezes, ser fiel é traição, é perder o espírito, é cair no legalismo. Então, o Bonner está dizendo exatamente esse paradoxo. Não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula. Quando é que eu devo trair para ser fiel? E quando é que eu estou sendo fiel e estou traindo? Quando? Não tem uma fórmula de fora. É a situação na vida, é a concretude, é ela que te diz. Quando trair é sinal de fidelidade e quando fidelidade é sinal de traição. Entende? Por isso é que esse impulso criador da traição, da transgressão, são as duas palavras que ele usa, não nasce porque eu tô afim, eu, Alexandre. Nasce porque a vida exige. A vida exige traição. A vida exige transgressão. E o que ele vai falar é o seguinte, olha, esse livro meu vai dar, eu vou acentuar a imoralidade da alma para o olhar do corpo que quer estabilidade, cristalização, manutenção. Para esse olhar moral, a alma é imoral. Mas isso tem lugar. Então eu vou me ater a esse lugar. O livro lá do Robert Wright, que ele está usando como parâmetro, já tratou o contrário. Já falou sobre estabilidade, moralidade, que o corpo exige moralidade, que os seres humanos, a vida humana precisa de estabilidade. Agora eu quero acentuar o contrário. Eu quero dizer que a gente não precisa só disso. Se fosse assim, imagina como é que seria a história da arte, das artes em geral. Imagina, sem transgressão, que merda seria a arte? Né? A arte vive das rupturas.
E por isso mesmo é que ela tem história e que ela tem vigor. Ela precisa de traição, né? Então, o livro vai nessa direção. O importante é pensar a medida. O importante é pensar a medida. Não é a imoralidade, a transgressão em detrimento da manutenção. E também não é a manutenção em detrimento da transgressão. É a tensão o que importa. Ou seja, tem uma arte nessa imoralidade da alma. É uma arte. Isso não é para qualquer um, é a qualquer momento, entende? Pegaram? Tem um livro, tá aqui do meu lado. Tá aqui do meu lado. Aqui. Eugen Heringhel. A arte cavaleiresca do arqueiro zen. É um pensador alemão, professor de filosofia na Alemanha, que foi ao Japão e se encantou com o zen budismo. Mas ele se encantou com o zen budismo através da arte do arqueiro, de arco e flecha. E ele falou, cara, como é que pode isso? O velhinho lá, que era o mestre, ele de olhos fechados acerta o negócio. E eu aqui, todo concentrado, não acerto nada. E ele entra no zen budismo através do arco e flecha. Tem uma parte que é linda, que ele vai entrando no espírito zen budista. Até que ele entende que o velhinho só atinge o alvo porque a vida, ele, o corpo dele, a mente dele, ele por inteiro, entra em sintonia com a tensão entre o arco e a flecha. A tensão, quando você estica-se. Então ele percebe que um bom arqueiro é aquele que consegue se sintonizar com a tensão. E quando ele se sintoniza e ele se integra, ele escreve assim, ele não atira para o alvo. A flecha, o alvo, o arco, ele se torna um só. Essa unidade em tensão. Estou usando esse exemplo porque é isso que o Bonder está interessado ao longo do livro. Ele está interessado com a tensão do arco e da flecha. E a nossa relação de pertença, de comunhão, de integração com essa tensão. Entende? Eu não atiro porque quero o arco e a flecha. Ele diz, o mestre atira quando o arco diz que tem que atirar. Eu não transgrido porque eu quero. A vida chega para Miriam e diz, Miriam, se você ficar parada, você não vai viver. Você vai viver morta. É preciso dar um passo, é preciso transgredir, é preciso trair, é preciso romper, é preciso desconstruir. É a vida que diz. Então, o que ele vai fazer com isso? Para nos ajudar a entrar no espírito da obra. Ele vai tirar... Oi, fala, Odília. Então, quando Judas traiu, ele fez certo. Porque era um pacto. Porque Boa sua questão. Lá na frente do livro a gente vai ver. Ele usa o Judas como um modelo de que o Judas é o judeu, que para a civilização cristã é o traidor e é a eterna tentação do cristianismo. Ele mostra como é que o cristianismo transformou. A gente tem um verbo, né? Judiar. Né? E você é o maior Judas. eu cresci ouvindo isso. Para de judaria. E você confundia judeu com Judas. E ele vai dizer isso lá na frente do livro. Como é que o cristianismo identificou Judas e judaísmo, né? Mas é de uma outra maneira. Não sei se você leu, Odília. Pô, você bem polêmico agora, hein? Uma pena que a gente está aqui nesse vídeo, porque eu queria estar com vocês vendo o filme. Não sei se você leu o livro A Última Tentação, do Nikos Kazantzakis, da onde surge o filme A Última Tentação de Cristo, do Scorsese. O filme tem uma hipótese, o filme e o livro, muito legal. E a interpretação, a gente pode um dia ver esse filme.
A interpretação é a seguinte: Jesus só se torna Cristo, plenamente Cristo, se ele estiver diante da cruz. É assim que diz o livro. Então, ele coloca, o livro coloca Judas fazendo parte da exigência da vida de Jesus se deparar com a cruz. Se não existisse o Judas, nada, todas as coisas não aconteceriam. Tem lá, mas aí, é que se eu contar isso vai estragar a história. Vou dar um. Poxa, vai lá, vou dar um. Vou explanar um pouquinho aqui. Ele diz assim: que a última tentação de Jesus é que ele estivesse no alto da cruz e viesse um anjo, em nome de Deus, falasse assim: Jesus, você não precisa sofrer. Você fez tudo, você foi um cara bom, amoroso, sai. Você está sendo injustiçado, vem comigo. E aí tirasse ele. E ele se casasse, tivesse filhos e fosse feliz. E ele se casa. Ele casa Madalena, Maria, Marta, ele vai pegando geral, Jesus. Elas vão morrendo, ele vai pegando outra, cheia de filho. Até que na revolta de Massada, que é uma revolta do ano de 70, que destruiu o templo de Jerusalém, Jesus está velhinho, morrendo, e entram os 12, e Judas à frente. Fala, e aí, Jesus? Tá morrendo? E eles começam a conversar. Pedro fala com mais delicadeza, logo Pedro. Até que Judas vira e fala assim: seu covarde, você fugiu do único lugar para o qual você nasceu, a cruz. E agora tá aí com filhos nesse mundo que não tem nada contigo. O mundo vai continuar a mesma coisa porque você não morreu na cruz. E aí ele vira assim: não, mas foi o anjo que veio. Eu não fiz nada, eu só fiz o bem, eu fui justo, eu fui amoroso, eu fui amigão, eu fui gente boa, eu fui brother da galera. E aí o Judas fala assim: que anjo? Aí ele aponta. E o anjo é uma menina linda, criança. Aí ele fala: anjo? Algum anjo tira alguém do seu caminho? Aquilo é o demônio. E aí se revela na criança o demônio. E aí ele diz assim: olha, essa é a parte mais bonita do livro e do filme. Eu te amei tanto que te entreguei para que o teu caminho fosse cumprido. Fugiste do teu caminho, traíste o Pai. E agora, o que restou de nós? Vou parar por aí porque volta a cena. Isso é só a última tentação. A tentação de Jesus era essa. Então, quando acontece isso, Jesus volta para a cruz e fica feliz. Eu estou no meu lugar. Esse é o meu lugar. Eu vivi para esse instante. E aí você entende o lugar de Judas na cruz de Jesus. Sem o ódio moral a Judas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu não concordo com essa interpretação, não. Jesus, a traição histórica dele tem motivos políticos e religiosos bem claros, né? Eu nem vou tratar disso aqui. Mas no espírito do Bonder, o Bonder ele está querendo analisar a transgressão e a preservação para além dos nossos códigos morais. Ele não está justificando o Judas. O Judas contribuiu para um assassinato, aquilo ali não tem nada de criador. Mas o que ele quer mostrar é que, para a gente visualizar o lugar da traição, a gente tem que saber o que é criado através da traição. Então, a pergunta que a gente teria que fazer para o Judas é: o que foi criado através da sua traição? A vida se ultrapassou? Se transcendeu ou não? Então, esse vai ser o critério do Bonder. A traição em si, ela não tem sentido. Ela só tem sentido a partir da pergunta: o que a vida criou a partir da traição que ela exigiu que nós realizássemos? O que a vida criou? Então, a nossa pergunta para o Judas seria: Judas, o que você criou? O que a vida criou através da sua traição? Criou? A vida se potencializou? A expressão que o Bonder vai usar, a vida evoluiu? Então, o Bonder ele não tá jogando com o critério moral da traição. Ele está jogando com um critério vital. O quanto de vida a vida ganhou por meio da traição?
Entendeu a pergunta? É uma pergunta interessante. A gente teria que fazer para o Judas. O Judas se matou depois, né? Segundo os relatos, ele se matou, não suportou, né? Mas a pergunta seria essa, então. Então, não tô aqui não é para justificar nada, não. É só para a gente colocar o problema na mentalidade do Newton Bonder, né? Então, para isso, o Bonder pega 3 nomes da história de Israel para pensar 3 modos de traição criadora: Adão, Abraão e Jacó. Adão, Abraão, Jacó. 3 paradigmas de 3 formas de transgressão criadora, inventiva. Entende? A primeira transgressão de Adão, ele já falou um pouco, a gente viu semana passada. A transgressão da natureza. Ou seja, o ser humano abre-se à sua humanidade quando ele transgride a lei e experimenta que ele é simultaneamente um ser moral e um ser imoral. Ele é um ser de adaptação e de ruptura. Entende? Então, a primeira traição criadora, Adão. Adão e Eva são traidores. Traidores da nossa condição natural e inserem o ser humano na própria humanidade. Eles disseram não. Não, eu vou comer sim. Eu vou comer daquela árvore aí. Não vou seguir, não. E isso abre o ser humano para a sua condição. Então, essa é a primeira. A segunda, eu acho genial, é Abraão. Vocês conhecem a história, não vou repetir, né? Mas Deus chega para Abraão e fala assim, sai da tua casa. Vai para a terra, que eu te mostrarei. Tá vendo essas estrelas aí do céu? Sua descendência será mais próspera que é o número dessas estrelas aí. E aí o Bonder faz questão de interpretar esse sai da tua casa. Sai da tua casa. E ele diz o seguinte: Abraão sai da parentela e sai do seu eixo semita original. Há uma traição que é de cunho social. Ele vai criar uma outra possibilidade de sociedade. O presente e o futuro dele não serão a repetição da história do seu pai, nem da sua família, nem do seu povo. Por meio dele, um outro povo vem à tona. Então, o Bonder faz questão de dizer que as sociedades só se criam com traições ao seu passado. E mais, ele chega a dizer, também Abraão será traído por seus filhos e netos. Porque os povos, eles têm que ser fiéis aos pais, mas têm que trair os pais, senão eles são os pais. E o Bonder chega a dizer, mas qualquer pai sabe disso, qualquer mãe sabe disso. Se os filhos foram réplicas dos pais, os filhos não são os filhos e os filhos não têm futuro. Então ele diz, na história do povo de Israel, se não é Abraão traindo as matrizes semitas da sua história, se não é Abraão escutando um Deus que exige que ele se abra para um lugar que ele não sabe qual é, para um povo que vai nascer dele que ele não sabe bem o que dará, e que ele não terá a segurança da casa paterna. Se não for assim, não tem história de Israel. Agora vem mais uma coisa. Abraão tem Isaac e sobe ao Moriá. E Deus exige que ele molhe o filho. Né? No documentário tem uma cena bem legal do Bonder falando, tá nevando. Vejam lá, tá nevando. E ele tá em cima do Moriá e diz assim, nesse morro aqui os cananeus, eles sacrificavam o primogênito a Baal. Fazia parte da cultura. Portanto, do lugar em que vivia Abraão. Abraão escuta
Deus pedindo o sacrifício que Baal pedia. E ele diz, olha, esse é o Deus do corpo. O Deus do corpo é aquele que pede práticas que ratifiquem ritualisticamente o passado cananeu. Mas quando ele sobe lá, ele vai dizer que essa é a grandeza de Abraão. Quando ele vai imolar, e ele ouve uma voz do anjo bradando, mandando ele largar e manda um animal para ele sacrificar no lugar do filho. O Bonder diz o seguinte, a grandeza de Abraão é que ele escutou o Deus do corpo, que pede repetição, mas foi capaz de abrir mão desse Deus e ouvir o mesmo Deus desdizer o que ele disse. Em outras palavras, Abraão foi capaz de escutar a contradição de Deus. Isso é genial. O Deus que diz A, em seguida disse Z. E Abraão abandonou a preservação de um ritual de assassinato, ou, melhor, religiosamente não é assim, de sacrifício da primogenitura, em prol de algo que aquela tradição não comportava, a preservação da primogenitura. Abraão escuta algo e o seu contrário. Abraão conheceu o Deus da preservação do corpo, portanto, e o Deus da alma, que transgride o que o Deus do corpo diz. Entenderam? Olha, eu estou falando de um rabino, hein? Não estou aqui viajando na maionese, não. É ele que está dizendo isso. É muito bom isso. Faz a analogia. É uma primogenitura que na Bíblia nunca é respeitada. Ele vai dizer isso no livro. Muito bom. Ela nunca é respeitada. Sempre transgredido. Sempre ele vai dizer isso. Ele vai dizer, o exemplo próximo dele é Jacó. E também os 12 filhos, que as 12 tribos, né? É muito louco isso, a história de Jacó, que também transgride a primogenitura. E depois José, aí ele vai falando assim, engraçado, Israel é sempre a traição da sua tradição. Ele é sempre a suspensão da sua tradição. E aí ele diz, por isso que Israel sempre vai ser uma ameaça. E sempre a mulher, que sempre foi jogada de lado, ela que conduz tudo. Ah, sim, uma pena que essa obra ele não trate da mulher, né? Uma pena. Fala, Sandrinha. Tem um judeu que não... Mas Jesus era primogênito e unigênito. E foi respeitada a primogenitura aí nesse caso. Mas é isso, então. A gente está dizendo aqui, apesar de respeitar, o respeito não é absoluto na tradição judaica. A gente fala unigênito do pai, né? Mas a Bíblia fala que ele também tem irmãos, né? No Evangelho de Marcos. E aí tem toda uma discussão se esses irmãos são irmãos ou são primos, né? Mas vamos concordar com isso, o que a tradição diz, né? Unigênito do pai. Mas o que o Bonder... Do pai, ele era unigênito do pai primogênito, diferente. Isso. E ele é respeitado, isso é verdade. Né? Você não tem a suspensão disso. Apesar de Paulo dizer um pouquinho depois, um pouquinho diferente, né? Que na primogenitura dele, todo mundo é primogênito, ele faz uma outra interpretação. Mas eu diria o seguinte para você, Sandra, isso é verdade. O Bonder está querendo destacar uma coisa importante, é que as tradições do judaísmo, para o próprio judaísmo, não tem peso absoluto. É isso que ele está querendo mostrar. O próprio Jesus relativizando o sábado, o próprio Jesus relativizando o templo de Jerusalém, que era um absurdo, o próprio Jesus relativizando as orações dos fariseus. Então, esse processo de relativização da tradição é o que o Bonder está querendo dizer. Sempre atravessou a tradição de Israel, entendeu?
Ou seja, é uma tradição aberta à sua traição. É isso que ele está querendo dizer. Isso não significa que você não cumpra a tradição, na grande parte das vezes, claro, né? Jesus é levado ao templo para ser apresentado no 8º dia. Isso era uma tradição, é claro, né? E existem outras coisas nele que suspendem o modo como a tradição se realizava no seu tempo. Então, é esse jogo, Sandra, que ele quer ver. Tradição, traição, tradição, traição, tradição, traição. Entendi. Entendeu? Ele não quer dizer, ele não quer te extrair dali uma regra. Ele quer mostrar uma característica. É isso que ele está querendo dizer. Uma fé que não é uma simples adaptação a um código. É uma fé que está sempre questionando as suas bases tradicionais, né? E, por fim, ele vai citar Jacó, que roubou a primogenitura. Aliás, é por causa de Jacó que a palavra Israel é Israel. E ele faz questão de sinalizar isso. Mas para chegar aí, aqui me parece estar o ponto talvez mais bonito desse momento do livro. Ele vai usar uma série de artifícios rabínicos para mostrar que o que acontece com Jacó, o que acontece com Abraão, o que acontece com Adão, que é uma característica da tradição judaica, está muito claro no episódio do Êxodo. Em 2 elementos do Êxodo que ele destaca. Eu vou voltar a Jacó daqui a pouquinho, mas é só para destacar o que ele quer. Ele diz assim, se você parar para ler o livro de Êxodo, tem uma hora que o faraó chega para Moisés e diz assim, vamos lá, Moisés, faça alguma coisa que te surpreenda. E milhares de rabinos ao longo do tempo começaram a falar, mas como assim? Como assim? O faraó, por que ele não falou, faça alguma coisa que me surpreenda? Porque faça alguma coisa que te surpreenda. Faze, né? No português correto, faze alguma coisa que te surpreenda. E aí, ele pega uma tradição de interpretação desse texto e diz o seguinte, para muitos rabinos, Faraó era um camarada experiente, inclusive nas questões de magia, aparece no texto, né? O Faraó tem os seus magos lá. E diz o seguinte, isso é pouco. Me surpreenderia, assim teria pensado o Faraó, me surpreenderia se Moisés se surpreendesse. Por quê? E aí o Bonder diz, porque o importante para Moisés não é que ele mostrasse para o outro que ele já conhecia, mas que ele entrasse em contato com o jamais conhecido. E, portanto, diante do faraó, o que importa naquele diálogo é se Moisés seria capaz de ser surpreendido por Deus. A surpresa, o novo, o inesperado, o incomensurável. E o Bonder diz, é aí que está a grandeza do Êxodo. Moisés se surpreende com o que Deus faz. E quando lá no capítulo 14, ele vai ultrapassar do Êxodo, ele vai marchar com o povo está desesperado, não sabe o que fazer, o faraó manda um exército, segundo o que a gente sabe da história das civilizações, era o maior exército daquele tempo, eles são um bando de pé rapado, e quando eles vão atravessar, eles não sabem se o mar vai abrir, e aí Deus não diz nada em relação ao paradeiro. Ele diz, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Ao mesmo tempo, vamos parar aí, a palavra Egito em hebraico. O rabino que esteve conosco esse ano, na ICI, falou sobre essa palavra. Esqueci agora, acho que é Ezraim, né? Acho que é Ezraim. Essa palavra significa lugar estreito em hebraico. Então o Bonder pega a palavra e pega o Deus que manda marchar. Para onde ninguém sabe. No meio do mar, só tinha o mar. O paradeiro ninguém sabe. E pega isso e diz, mas eles estavam saindo do lugar estreito.
E aí ele faz uma série de interpretações da tradição rabínica que diz o seguinte: sair do Egito foi fácil, não. Muita gente queria ficar no Egito. Muitos corpos querem as panelas do Egito. É muito mais previsível uma chibata por semana do que 40 anos no deserto, que eles sequer sabiam que ia caminhar. Sair do lugar estreito não é fácil, diz o Bonder. Porque nossas vidas se adaptam à estreiteza dos caminhos. Mas quando Deus diz para marchar, sem saber o que vai acontecer, o Newton Bonder diz: essa é a voz da alma. A voz da alma aposta na imprevisibilidade. A alma aposta que o futuro justifica a ruptura com a estreiteza de um caminho. Mas não porque ela estava afim, mas porque a vida disse: esse lugar tornou-se estreito. Não dá mais. Então o que ele diz, o Bonder diz, é que quando você olha essa cena, o Deus que manda marchar é o Deus que está dizendo para a gente: vocês não sabem o que vai acontecer, não tem previsibilidade. Uma coisa vocês têm que saber. Ele usa um autor medieval judeu. Vocês têm que saber uma sabedoria, que é a sabedoria que não nos faz adaptáveis quando a vida se mostra estreita. Quando o Egito nos estreita. Se a gente tiver essa sabedoria, não importa o que vai acontecer com o mar, nem se a gente vai ser engolido pelo mar, mas a gente não sente saudade das panelas do Egito. Então é a sabedoria da estreiteza. A sabedoria que nasce da insatisfação da alma com os presídios dos nossos corpos. Voltando então para Jacó. O que interessa então é que Jacó, ele cria uma transgressão em relação à família. Ele rouba a primogenitura. E sai na porrada com Deus, diz o livro de Gênesis. Israel significa aquele que luta com Deus e com os seres humanos. É isso que significa a palavra Israel. O texto diz isso de Gênesis. Como é que o Bonder interpreta? Aquele que entra na tensão entre transgressão e manutenção. E que sabe que muitas vezes, desrespeitando a tradição, se é fiel ao seu impulso criador. Então ele diz que, ainda que a cena do Êxodo não se dê com Jacó, não se dê com Abraão, não se dê com Adão, a sabedoria da marcha é a sabedoria da alma. É a sabedoria da alma. A alma não vive da repetição do passado. A alma vive do assombro pelo futuro. Por isso ela rouba, ela transgride, ela perverte a natureza em nudez, moral, transgressão. Ela perverte o povo passado no povo que virá. Ela perverte o não primogênito em primogênito. E ela cria uma tradição que sempre se faz das suas rupturas. Entenderam? Então, é isso que o Bonder está querendo. Ele está querendo marcar um ponto. Olha, esse é o horizonte. Uma tradição que se faz por descontinuidades. Uma fidelidade que se faz por traições. Voos que se fazem quando a gente sabe que o lugar é estreito, os Egitos existem e que os nossos corpos macerados na escravidão não têm mais direito de ditar o nosso caminho. Entenderam? Por isso que a pergunta que eu vou colocar para a gente orientar os nossos estudos
para não cair num oba-oba, não é a transgressão pela transgressão, Bonder nunca faria isso. A pergunta, eu acho que é a mesma da questão que a Odília levantou. O que produzem as nossas transgressões? Elas produzem transcendência de vida ou escassez de vida? Entendeu? Entenderam? Quando Jesus cura um cego de nascença, ele está transgredindo. Ninguém tocava e se deixava tocar por um cego de nascença. Quando ele pergunta por Bartimeu, que queres que eu te faça? Isso era... A gente não tem noção do que era isso. Era mais ou menos no filme A Lista de Schindler, quando Schindler beija na boca uma judia que está trabalhando numa festa nazista, servindo como garçonete. Vocês se lembram disso? Era aniversário dele. E parece que é um dado histórico. Ele beijou todas as alemães e ele beija as judias na boca. Aquilo quase lhe rendeu a prisão. É algo muito parecido com o que aconteceu no filme. É Jesus perguntando para um cego de nascença, o que queres que eu te faça? Entendeu? É Jesus sendo tocado por uma mulher com fluxo de sangue de 12 anos consecutivos. É isso. A mulher transgrediu. E Jesus diz, senti sair virtude de mim. Ele para, volta e fala. A gente não entende bem o que é isso. Entendeu? É como se a gente entrasse no meio o Papa Bento XVI, não o Francisco, fazendo uma missa, aí falando do Dia do Pobre, que é um dia que o Papa Francisco inventou. Aí a gente botasse lá, do nada, um monte de mendigo no meio do Vaticano, pro Bento XVI conversar do nada. É mais ou menos isso, sabe? Isso é uma ruptura de script, de tudo que você imaginar. É isso. O Bonder está querendo salientar isso. Isso tem o direito de ser. A imoralidade faz parte da fé. Entenderam? Entenderam? Daí, para terminar, ele diz, enquanto o corpo sabe o que é correto, a alma sabe o que é bom. Nem sempre o correto é bom. Nem sempre o bom é correto. Entenderam? Nem sempre o correto é bom. O correto favorece esse movimento de transcendência da vida. E nem sempre o bom é correto. Pode ser que o bom seja fazer o contrário do correto. Legal? Se a gente fosse colocar no papel, segundo esse livro, Jesus morreu como blasfemo para a tradição judaica. Significa pior heresia. Criminoso político para os autos do processo romano, porque só morria na cruz criminoso político. E imoral. Porque ele suspendia, vez por outra, o peso da lei. É isso. Aí a primogenitura foi rejeitada também. Também. Foi assassinado. Foi assassinado. É isso. Assassinada. Não é respeitada. Não, nada. Concordo. No judaísmo, né? A gente não preservou essa tradição por quê? Porque aquele que morreu assassinado traiu, né? É isso. A gente transgrediu essa tradição, né? Muito bom, né? É bom a gente olhar com esse olhar um pouco mais realista. A gente está seguindo um cara assassinado, imoral, blasfemo. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo.